Os visionários que criaram uma fábrica de automóveis em Porto Alegre. O sofisticado e moderno orgulho nacional. Hoje é o Dia do Gaúcho e o poçante lá da minha terra é o tema da matéria de hoje. Numa época que só se via Porsche, Ferrari e Lamborghini em revistas, filmes ou fotos, surgiam os nacionais fora de série. Pumas, Lorenas e Interlagos eram exemplares que traziam ares esportivos que estavam muito distantes de serem acessíveis aqui no Brasil. É lógico que nossos super esportivos não tinham o pedigree dos importados, com seus motores de 8 e 12 cilindros. Na grande maioria, suas peças eram nacionais, usando inclusive os baratos motores e chassis VW. Até que um dia, dois empresários resolveram fazer o seu próprio fora de série. Aldo Besson e Itelmar Gobi eram proprietários da então Aldo Autocapas, empresa especializada em customização e transformação de carros nacionais em Porto Alegre. A ideia que pairava sobre a mente deles era possível, porque eles já tinham o conhecimento, a estrutura para customizar carros e renome na montagem e produção de estofamentos para veículos. Mas produzir carros inteiros era um grande desafio, e o maior deles estava ainda na mão de obra, até porque poucas pessoas sabiam trabalhar com fibra de vidro na época. Mas isso não impediu que o sonho fosse ganhando maiores dimensões. Aldo era o típico homem de negócios, ligado a vendas e à parte administrativa. Gobi era um homem prático, que sabia colocar a mão na massa e resolver problemas. Faltava a eles justamente alguém mais técnico e com veia artística. Até que um dia, em 1973, a empresa Marco Polo de Caxias fez parceria com a Aldo Autocapas. E nesse momento, os empresários conheceram Nilo Lachuk, um projetista apaixonado por carros. A empatia entre os três foi imediata, e o trio tinha em comum o desejo de produzir um carro gaúcho. Mas naquela época o sonho parecia muito distante. O maior projeto nacional à época, a Gurgel, penava para se manter de pé, e isso na época de restrição a importações de veículos. Até que em 23 de dezembro de 1975, Nilo recebeu em sua casa um telefonema de Aldo. Ele o convenceu na véspera de Natal ir de Caxias do Sul rumo a Porto Alegre para uma reunião. A partir daí, Aldo Besson, Itelmar Gobi e Nilo Lachuk dificilmente previu o sucesso que a criação teria nesse segmento do mercado nacional. Muito menos que se tornaria um dos mais férteis e criativos fabricantes de carros de pequena série nesse país verde e amarelo. Encontramos uma brecha no mercado e não dava para retroceder. Depois de um investimento de 2 anos, de tempo e dinheiro, tivemos que ir em frente. E fomos. Essas palavras do seu Itelmar Gobi foram decisivas na continuação da empresa, que precisava aumentar, até porque no começo a capacidade de produção era de apenas 6 carros por mês. Tempos depois a empresa mudaria para um pavilhão maior na Avenida Sertório, em frente à Igreja Navegantes. Mais de 3 vezes maior, a área foi projetada para produção em maior escala. Nada que se compare às fábricas modernas, mas ao menos seria mais fácil para setorizar e organizar cada etapa da confecção, que era praticamente artesanal. Tecnologia à mão, peças a postos, espaço próprio, responsáveis motivados. Aí só faltava dar nome à criação, uma palavra que pudesse representar todo o ideal daquele carro. O nome Miura foi logo proposto e aceito pelos envolvidos. Miura era um touro bravo de raça espanhola, criado especialmente para corridas e touradas, que tinham características como agilidade e força. Aliás, foi essa mesma razão que Ferruccio Lamborghini nomeou vários de seus modelos com nomes de touros. Apresentados no 10º Salão do Automóvel de 1976, o Miura iniciava sua história representando tudo que havia de mais moderno até então, ou pelo menos que você poderia ver na rua. O primeiro Miura era um coupé baixo, com linhas agressivas, produzido sobre a plataforma Volkswagen e motor 1600. Numa época de formas arredondadas, a sua carroceria de fibra de vidro recorria a um estilo bem retilíneo, de clara inspiração no Lamborghini Huracan. Os faróis eram ocultos por tampas escamoteáveis que desciam pela ação de um mecanismo a vácuo, acionado por uma válvula eletrônica através de um botão no painel.
As janelas pequenas não traziam molduras nas portas, e os limpadores de para-brisa só eram visíveis quando em uso. Esse detalhe particularmente é uma coisa que me chama muito a atenção em qualquer carro. O carro era um hatchback, com terceira porta levando junto o vidro traseiro, mas o porta-malas era na frente. Internamente ele tinha um volante com controle elétrico de altura, isso era um dos equipamentos de destaque. Tinha também ar-condicionado, rádio AM/FM, bancos reclináveis, rodas de liga leve, além de pedais ajustáveis, permitindo ao motorista configurar a posição mais confortável para dirigir. E isso era em 77. Imagina aí algum carro que tivesse esse tipo de ajuste naquela época. Já era uma proposta bem futurista, concorda? Mas o fabricante queria mais e fez importantes alterações para 79. Elevou o teto em 3 cm, substituiu o painel modular por um de desenho mais convencional e o interior foi revestido em couro. Só que a mudança mais marcante nele foi na performance, até porque o motorzinho 1600 a ar, em termos de performance, é um banho de água fria. Apresentado no 11º salão, o modelo ficou conhecido como Miura 2. No evento também foi apresentado o Miura MTS, modelo equipado com o motor do Passat TS, suprindo assim a falta de desempenho do modelo refrigerado a ar, que ainda continuava sendo oferecido. A carroceria foi bastante alterada, especialmente na traseira, que recebeu um novo layout e teve eliminada a grande parte envidraçada, substituída por vigia com vidro plano e uma tampa de acesso ao motor com grelhas de ventilação. O carro ganhou grade na dianteira, lanternas avançadas sobre as laterais, um discreto spoiler, janelas traseiras maiores, ponteiras nos para-choques e retrovisores com regulagem elétrica. Mas o problema ainda estava na ineficiente base da VW, e não dava para pedir muito, porque era um projeto lá dos anos 30. Cientes de que haviam chegado ao limite técnico do carro, Besson e Gobi partiram para um novo projeto em 81. Já no ano seguinte, a grande novidade revolucionava os padrões de construção de quase toda a linha Miura, com a adoção do motor MD 270 1.6, tração dianteiros, ao invés da configuração tradicional dos Miura. Agora utilizava chassi tubular de aço, de confecção própria. O teto seguiu o conceito do Porsche 911 Targa, com a seção traseira fixa e partes removíveis sobre os bancos, restando apenas uma estrutura central. Além do motor, o Targa recorria à suspensão dianteira McPherson e no fim desse mesmo ano chegava um conversível, o Spider, com a mesma mecânica e linhas básicas do Targa, com capota de lona, de recolhimento manual, que praticamente desaparecia da aparência do veículo. Destaque maior era para o material dela, que era o mesmo que eles utilizavam aí nos paraquedas. Mas não se pode falar de Miura sem falar no Saga, que inaugurou a fase mais emblemática da marca. Uma das principais atrações do 13º Salão do Automóvel foi o ousado Saga, um coupé 3 volumes de 2 portas e ampla área envidraçada. Ele era o primeiro Miura 2+2 com motor de Santana 1.8, suspensão do Gol GT e avançados recursos tecnológicos, dentre eles telefones sem fio e o famoso computador de bordo, com 7 mensagens e sintetizador de voz. A renovação da linha dava importantes passos, mas em 86 o Saga chegou no auge da sofisticação e extravagância. Além de todos os recursos eletrônicos inseridos nos modelos anteriores, ganhou acendimento automático dos faróis, abertura das portas por controle remoto, TV no painel e até frigobar no banco traseiro. E para coroar tantas novidades, a empresa ainda preparou para o 14º Salão o Miura Saga 787, anunciado como a evolução do Saga, e vinha equipado com turbocompressor. Externamente ele se diferenciava pela terceira porta, sobre a qual era montado um enorme aerofólio, e pelas luzes de posição em neon situadas em faixas delgadas sobre os para-choques. E aqui vem uma curiosidade que nunca passou pela minha cabeça. Interessante, ó. Isso é muito confortável, hein? Você regula exatamente no ponto desejado, né? Compartimento para compartimento para colocar uma arma de fogo. Já vem inclusive com o encaixe da arma, nem balança. Isso é ótimo nos dias de hoje, hein? Será que você imaginava que o Miura tinha isso? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Outro modelo apresentado e desenvolvido a partir do Saga foi o X8, com vidro traseiro maior e curvo, um enorme aerofólio traseiro,
que além do motor 2.0 com 110 cavalos, ele era equipado em algumas unidades um acessório, digamos assim, bem chamativo para a época. As luzes externas em neon nos para-choques tinham o objetivo de serem luzes de estacionamento. Os modelos X8 tinham neon na cor azul no para-choque traseiro e no dianteiro outro dispositivo exclusivo, o Bar Graph. Era uma coisa bem parecida com a Super Máquina. É claro que foram produzidos mais modelos ainda nos anos 80, mas eu só vou dar uma pinceladinha e focar nos principais. Eu vou citar dois modelos aqui que representavam o suprassumo de tudo que se dizia futurista na época. As versões ainda mais equipadas se chamavam Top Sport e depois ainda teve o X11. Os itens tecnológicos e de eletrônica estavam presentes, como o motor injetado do Gol GTI e os amortecedores com controle de carga de atuação, aqueles mesmos que o XR3 Fórmula adotou mais tarde. Tinham freios ABS, sensor crepuscular, piloto automático e podiam ainda ser equipados com câmbio automático. Primazia era a marca registrada da Miura perante seus concorrentes, ainda mais numa época em que os carros de eletrônica embarcada eram a bola da vez. Para você ter uma ideia, esses carros eram tão caros e exclusivos que o valor corrigido para hoje seria aproximadamente R$250 mil. Era carro de patrão, só gente rica e com muita paciência para esperar na fila, que podia chegar até 9 meses de espera, podia ter o exclusivo carro. Apareceram em novelas, um deles já foi pace car da Fórmula 1 em Jacarepaguá, no Rio, e quase teve uma edição exclusiva para o exterior, com a presença ilustre do ex-boxeador Muhammad Ali, em 29 de abril de 1987. Eu tinha 2 dias de idade quando ele esteve lá, quer dizer, ali. Ele se interessou e queria 240 unidades do Miura 787 para vender lá no Oriente Médio. Inclusive ele ia levar uns 3 ou 4 mil unidades do Puma, que inclusive a fábrica internacionalizou o modelo num protótipo chamado Puma Alface. Não, isso não é alface, só a fonética que é a mesma. E se você sabe um pouco da história desse Puma, escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Mas havia uns probleminhas para isso acontecer. Eles teriam que atingir entre 250 a 300 km por hora e um 0 a 100 entre 5 e 6 segundos. Isso eram condições firmadas pela própria legislação, não era nem o Muhammad Ali que queria isso. Aí que tá, nem motor e nem estrutura para tal velocidade. E pior, mais questões ainda para resolver em se tratando de leis. Mas voltando ao assunto dos Miuras que ficaram aqui no Brasil, era então o governo do presidente Collor. Ele resolveu de uma hora para outra abrir as importações aqui para o Brasil. Tanto Miura quanto outras empresas de carros fora de série começaram a despencar. Segundo o que seu Itelmar fala em entrevista, que políticos tinham orgulho do carro, porque era feito no Rio Grande do Sul, orgulho nacional, aquela ladainha de sempre. Mas não passava de orgulho, e disso ninguém vive. De uma hora para outra, todo esse segmento foi por água abaixo. A produção dos Miura se encerrou em 1992, exportando inclusive alguns para os países da América do Sul, África, Europa e até Ásia. Atualmente são veículos cobiçados por colecionadores e ainda podem ser encontrados com preços atrativos e com bom potencial de valorização. A restauração deles não é muito difícil, pois a maioria dos componentes são de automóveis nacionais. O Miura, com o passar dos anos, se tornou sinônimo de força, luxo e exclusividade, sempre visando atingir um padrão de qualidade igual ao dos mais renomados fabricantes mundiais. A marca se caracterizou por produzir veículos sofisticados e altamente tecnológicos, utilizando-se sempre de tecnologia nacional desenvolvida pela própria empresa ou por suas associadas. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Essa é a homenagem do canal DRW Automotivos ao Rio Grande do Sul, aos gaúchos nessa data muito especial, e essa empresa visionária que deixou a sua marca na indústria do automóvel deste país. Gostou da matéria? Então deixe seu like, compartilhe e também me siga nas redes sociais, o link está aqui na descrição. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de Miura e, claro, para toda a gauchada amiga. Lembrando a vocês que tem vídeo novo toda semana aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.